Bem-vindos a mais um episódio do podcast Feminismos e Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. Eu sou Thaís Seguesi, tô aqui com a minha mãe, a Simone Seguesi. E antes de apresentar a nossa convidada mais que maravilhosa, eu queria falar sobre o tema, que hoje a gente vai falar sobre o aborto. E acho que é importante introduzir o quanto foi difícil e custoso pra gente pesquisar sobre isso e tentar encontrar pesquisas mais recentes que falem sobre o aborto, até porque quando a gente pensa em aborto, a gente tá falando de algo muito recente. Né, mãe? Quer se apresentar? Pessoal. E aqui para conversar com a gente hoje, a gente chamou a Karina Sabedo. Ela é psicóloga da Defensoria Pública de São Paulo, aqui em Piracicaba. Ela é psicóloga clínica também, professora, estudiosa do tema, estudiosa da psicologia, dedica muito tempo para falar sobre isso também, né? E a gente tem muito prazer de tê-la aqui conosco nesse dia e nesse momento. Obrigada pelo convite, viu, meninas? E aí, mãe, pra gente começar, E aí, eu acho que é importante a gente começar falando que a gente teve muita dificuldade para montar esse tema, porque tem muitas questões que envolvem. Acho que é um tema ainda que carrega muito tabu, né? Muito preconceito. A nossa sociedade ainda tá começando a olhar para tudo isso, né? E os nossos próprios tabus e questões que foram aparecendo. Essas questões que nos ligam à maternidade, né? As mulheres que são mães e misturam a própria vida com a vida das outras mulheres. E as questões religiosas também. Toda a estrutura social nos direciona a entender que nós nascemos para a maternidade, que nós somos, em potencial, todas mães. Então, eu acho que esse tema esbarra em muitos conceitos que devem ser desconstruídos na hora que a gente faz uma análise com essa empatia, com essa transferência real da situação de cada mulher individual. O que você acha, Ká? Certamente, assim, uma das primeiras coisas que eu entendo que a gente precisa pensar é que esse é um tema, que a nossa proposta, eu acho, que é de que as pessoas pensem sobre ele inicialmente, tentando suspender o juízo moral de certo e errado. Acho que o nosso primeiro convite talvez seja esse. Vamos tentar fazer o exercício de olhar sem uma avaliação moral de certo ou errado, mas olhar para as coisas que a gente vai trazer hoje enquanto elementos de reflexão, para que a sociedade possa refletir. Sendo descriminalizado ou não, as mulheres abortam no Brasil. Pesquisa Nacional de Abortos, a mais recente, 2021, ela pauta em média 500 mil abortos por ano. 500 mil abortos por ano. Isso que esse índice reduziu desde a última pesquisa, que apontava lá para 800 mil abortos por ano. 500 mil abortos por ano, sendo regulado ou não, é um fato concreto que precisamos lidar. É uma questão fundamental de saúde pública. Sim. A pergunta é: como lidaremos? Porque é uma realidade. É um problema social. A gente assistir tamanha volume de perdas humanas em virtude de uma má escolha tanto da mulher quanto da prestação de serviço do Estado. Nós temos que olhar para isso. É inescapável olhar para isso. E acho que pra gente poder pensar se eu sou a favor ou se eu sou contra, se eu quero fazer ou se eu não quero, eu preciso entender o que envolve tudo isso. Exatamente. Né? Então, acho que a nossa ideia é um pouco isso, é trazer dados para mostrar que essa realidade acontece, mulheres morrem, e o que a gente vai fazer com isso? Porque tá afetando nossa sociedade, né? Sim. Dessas 500 mil, algumas morrerão. Né? Então veja, 500 mil procedimentos no Brasil, né? É muito procedimento e a gente precisa olhar, é uma questão volumosa que implica em sofrimento, em maior risco para algumas de nós e em gastos altíssimos para a saúde pública. Sim. Acho que esse é um outro ponto para a gente olhar também. Pois é, a dúvida então é se a gente vai solucionar esse problema através de uma
lei penal, quer dizer, criminalizando essa mulher, ou se a gente pode gastar um dinheiro equivalente ao dinheiro gasto com toda essa questão processual mesmo, sem imaginar o custo que nós temos lá na saúde, né? Mas se a gente imaginar o custo processual, essa investigação contra essas mulheres, será que a gente não consegue direcionar isso para um programa educacional, sei lá, a educação nas escolas? É isso que eu coloco no peso, a gente voltar o olhar para essa questão estrutural que esbarra tanto na doença do homem, no poder do homem de controle desse corpo, quanto na violência também, porque uma grande parte desses abortos tem relação com uma violência sexual praticada. Exato. Então, a gente está falando, inclusive, do aborto legal, que não tem sido respeitado, né? Da forma como deveria, né? Que está escrito nos conselhos de medicina e etc. Enquanto vocês estavam falando de alguns dados, eu peguei o dado da OMS, que entre 2010 e 2014, 55 milhões de mulheres morreram por causa do aborto no mundo. Sendo que os 45% eram abortos inseguros. Eu fiquei pensando, é metade. Metade é inseguro. Né? Olha, por isso que morre muita mulher. Sim. Né? E aí, uma médica lá naquele podcast, A Casa das 10 Mil. O caso das 10 mil, que é da Folha, né? Depois Folha nós vamos colocar Paulo, aí na descrição do nosso podcast. Tem uma médica que fala que... Esqueci o que eu ia falar. Ixi. Que os abortos são super seguros. Não. Obrigada. Não era isso, mas é parecido com isso. Que as mulheres, mesmo as mulheres que foram violadas, que estão dentro desse pacote legal de autorização, elas não vão fazer em lugares regulares. Por quê? Porque elas não querem que ninguém fique sabendo. Sim, e porque também tem uma questão de ser maltratada nos serviços, né? Sim. Então, por que eu vou na polícia pra eles me julgarem que eu tô pensando em um aborto a partir de um estupro? Hospital, né? Ela sofre essa revitimização que ela indo numa clínica da colega, da vizinha daquele bairro, ela resolveria. A grande questão, né, é assim, o corpo da mulher, ele é entendido como não pertencendo a ela. Então, assim, inclusive os casos, veja como há uma valoração diferente dentre as três possibilidades de aborto legal, que é o mais recente, a criança anencefalo, né, o risco de morte para a mãe e a gravidez decorrente de estupro. Ainda dentro dessas três hipóteses que autorizam, há um juízo de valor. Então, se a mãe corre o risco de morrer, neste movimento, a mãe é sagrada. Então, você vai proceder com mais facilidade esse procedimento. Bom, se a criança vai nascer sem massa encefálica, entende-se que é um natimorto, assim que nascer, ele vai morrer ali dentro de alguns dias. Então, seria um aborto nobre. Agora, aquele corpo feminino que engravidou em decorrência de uma brutal violência no seu próprio corpo, esse corpo vai suplicar e vai precisar muitas vezes peregrinar na rede pública para proceder ao aborto, que é legal. Sim. Temos informações sobre cidades, no nosso estado inclusive, que não procedem. E quando as equipes procedem à interrupção da gestação, essas equipes acabam tendo uma projeção de toda a violência e crítica que se tem à mulher projetada também nas equipes. Então, ainda nos casos em que ele é regulado e permitido por lei, a mulher precisa sofrer muito para interromper uma gestação, que é uma prova concreta de uma violência brutal. Que ela já tá sofrendo de um tanto que eu nem consigo imaginar, né? E aí vem todo um sofrimento 10 vezes maior. Sim. E eu tava vendo que todos os hospitais que tem o serviço de ginecologia e obstetrícia tem que fazer o aborto, tem que fazer o procedimento nesses casos em que são legais, né? E aí, sabe, Thaís, há um tempo atrás, conversando com pessoas que trabalhavam nas equipes, algumas rechaçando, outras não, eu penso o seguinte, mas isso aí é um posicionamento, uma visão minha. Lugar de nascer seria o mesmo lugar de se interromper? Acho que a gente precisa pensar. Talvez que tivéssemos uma equipe que fosse destacada dentre a equipe do nascer, uma equipe que estivesse implicada, preparada, que entendesse, que dá conta de... Também para que
possam participar desses procedimentos os profissionais que entendem que dão conta disso, Sim. né, que conseguem lidar com isso. Pra gente evitar a revitimização e também pra gente evitar o sofrimento nas equipes que, Dos enfim, próprios médicos, ninguém é obrigado a fazer o procedimento, todo o né? corpo de saúde ali, né? Se fosse separado por serviços, ninguém seria obrigado a trabalhar com isso. Acho que pensar nessa prática também é importante, né? Que mais? Aqui em São Paulo, Karina, tem um centro que chama Laboratório de Violência Sexual e Aborto Legal, no Hospital Pérola Baiton. O Dr. Jefferson Drezetti, ele é o médico responsável por esse núcleo de trabalho de abortos legais. E eu assisti uma entrevista com ele, ele disse que em metade dos casos dos abortos por violência sexual são feitos em crianças. 50% são meninas menores de 12 anos. Só que existe um centro desse em cada capital. Se houver, eu não sei, não tenho notícia de todas as capitais se elas estão realmente preparadas. Porque as últimas notícias que nós tivemos da criança violada lá em Santa Catarina, ela ficou peregrinando. Eu acho que ela tinha 9 ou 10 anos, né? 10 Foram anos. 2 casos de 2 meninas, uma de 9 e uma de 10. Essa de Santa Catarina ficou 2 semanas, acho, esperando e rodando de cidade pra conseguir. Gente, ela tem 10 anos. E teve também que passar pela autorização judicial, que não é uma obrigatoriedade da norma. Se não me engano, foi nesse caso que a juíza tentou dissuadir a que ela mantivesse a gestação, né? Será que você não consegue aguentar mais um pouquinho? Sim. Né? Buenas, é de uma violência brutal. E aí, violência institucional. Porque eu acho que o que a gente está falando aqui também é de violência institucional. Sim. Quando o Acúmulo, Estado, né? quando o Estado, na responsabilidade de oferecer um cuidado, se furta, né? Ou se rende a questões morais, né? Não é um assunto para a gente pensar moralmente. É um assunto para a gente pensar racionalmente, com indicadores, e analisar esses indicadores. As mulheres abortam. As mulheres mais pobres e vulneráveis vão recorrer a métodos mais precarizados e serão aquelas que morrerão mais. A gente tem um país estruturalmente machista, racista e classista. Então, se a gente for olhar o recorte, quem são as mulheres que mais morrem por interrupção da gestação, aborto, são as mulheres pobres, pretas e periféricas. Né? Essas morrem. E aí a gente entra numa ideia de um cara chamado Achille Mbembe, né? Que é um teórico que fala de uma coisa chamada necropolítica, que é a política do Estado em escolher, ou por ação ou por omissão, quais os corpos que vão continuar vivendo e quais os corpos que vão morrer. Bom, se o país é estruturalmente machista, racista e classista, a mulher pobre, preta e periférica, ela é o indivíduo que está no final da fila da preocupação da sociedade e, consequentemente, do Estado. Quem se importa com vidas de mulheres pretas, né? As que mais morrem. Porém, todas as classes sociais, vieses religiosos, ideológicos abortam. As mulheres com perfis mais variados abortam. Isso é fato. As que mais morrem são as mais vulneráveis. E aí, então, eu acho que esse é um ponto importante. Essa é a nossa reflexão. De que mulheres nós estamos falando, né? Porque a mulher da nossa classe social, a mulher que integra aqui o nosso ambiente, ela consegue dar um jeito nessa situação. Ela ia pra Argentina agora. Isso. Vai pra Argentina e procede. Bolívia, Sim, Uruguai, Colômbia. Tem inúmeros países que fazem. Exatamente. Né? Sem o menor... É que eu acho que a mídia traz isso. Então, mulheres pretas e pobres morrem em decorrência do aborto inseguro. Sim. Mas não são só elas que fazem um aborto. Exato. Isso. Todas as mulheres. O dado foi que em 7 mulheres com mais de 40 anos já fizeram pelo menos um. Isso. Pelo menos um. Isso. Então, uma mulher a cada 7. Pensa à sua volta, quantas mulheres já não fizeram, que às vezes a gente nem sabe. Sim. Né? E a vulnerabilidade, ela é absoluta da mulher de uma classe mais... Para começar, o recorte de classe. Porque a mulher que tem condições, ela vai ter condições, inclusive, de fazer um acompanhamento psicológico. Ela vai ter, inclusive, condições de contratar um advogado, um procurador jurídico. De ter todo um suporte, né? Exatamente. Então, nós só estamos falando de verdade de tirar o ônus dessa população. Dessa população feminina.
Que é a mesma população que paga a conta desses filhos. Porque os pais dessa população raramente ficam, raramente assumem, quiçá no registro civil, quanto mais com dinheiro. Sim. Então nós somos, parece que temos 5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Sim. Entendemos na nossa sociedade, dá pra gente pensar no mundo todo, mas eu vou pegar o recorte Brasil. Filho é coisa de mulher. E a gente ainda não tocou numa questão muito importante. A concepção não é feita sozinha. A mulher não engravida sozinha. Não, mas na nossa sociedade é. Exato. Se você tá grávida, é seu. Não tem outro amiguinho. E aí, assim, mas por que engravidou? Não, né, das expressões mais chulas até entender que os métodos contraceptivos são uma responsabilidade só das mulheres. Não, e achar que o método contraceptivo é 100% eficaz. Sim, né? sim. Então, não usou camisinha, ou não toma pílula. Então eu tenho que sujar o meu corpo de hormônio pra eu controlar algo que talvez não seja só Claro eu quem que- tenho que controlar. Claro que talvez seja o ideal é que nós todas tenhamos um treinamento, um procedimento, um medicamento que impeça a gestação. Seria muito bacana se a gente tivesse um botão, eu ligo quando eu quero engravidar e deixo desligado quando eu não quero. Mas a vida é muito mais rápida do que qualquer programação. Mesmo que a gente não eduque. tem esse controle, Sim, né? mesmo que fosse possível a gente cuidar de todas as meninas, educar todas as meninas, ainda assim teríamos essas situações de gravidez indesejada, para não falar na gravidez por violência. Sim. Né? Sim. Então a gente tem que lutar muito com a diferenciação entre as mulheres no seu dia a dia, programadas e tal, para aquelas mulheres que estão inseridas num ambiente completamente diferente do nosso, né? E que o sexo acontece casualmente e sem até preocupação real de contrair alguma doença, inclusive. Então, nós temos outros ônus paralelos que também poderiam ser monitorados através de uma política educacional. Aí é que está, né? Quando a gente fala, as pessoas acham que assim, vamos liberar, então, as mulheres, como se as mulheres fossem as únicas responsáveis por engravidarem, aí as mulheres agora vão engravidar a todo momento e vão abortar a todo momento. A questão não é essa. A questão é que a gente quer prevenir mortes. Outra questão, que a partir do momento que a gente recebe na rede de saúde pública, ou ainda que na privada, de uma forma aberta e regularizada, a gente consegue orientar esta mulher a métodos contraceptivos, né? Orientar essa mulher no sentido de prevenir novos abortos, trabalhar a questão da educação sexual Sim. com essa mulher, porque nós temos um índice altíssimo de abortos seguidos com as mesmas mulheres. Precisamos educar as pessoas sexualmente, então a gente tem que derrubar por terra esse tabu de que na escola não se fala de sexo, na escola se tem de falar de sexo das formas adequadas, Até conforme... voltando nesse Exato. dado, 50% das pessoas que sofrem violência são crianças. Exato. Criança tá dentro de E escola. aí pensam que você vai abrir o Kama Sutra e vai ensinar para uma criança de 5 anos posições sexuais, não tem nada a ver. Sim. Cada faixa etária, a pedagogia brasileira é fenomenal, ela é linda, reconhecida no mundo inteiro. Cada faixa etária vai ter os conteúdos que são adequados para aquela faixa etária. Mas a gente vem de uma onda medieval, moralista, não falaremos sobre os assuntos. No governo federal anterior, nós tínhamos uma portaria que todo serviço de saúde precisava acionar o serviço policial quando soubesse da ocorrência de um aborto. Veja, isso desencoraja, inclusive, que uma mulher que procedeu um aborto clandestino de forma precarizada vá buscar o suporte para os agravamentos dessa condição. Fazer uma curetagem, estancar uma hemorragia. Então você desprotege ainda mais. Porque, voltando à nossa conversa inicial, as mulheres abortarão, independente de ser regulado ou não. E aí, ainda como no caso, nós tivemos a atriz, a Castanho, não me lembro o primeiro nome dela, que ela engravidou em decorrência de estupro. Ela escolheu, eu acho que isso é uma questão muito importante, não é vamos todo mundo abortar, mas é aquelas que entenderem que vão
que possam fazer de forma segura, né? Essa moça, ela manteve a gestação, fez a entrega protegida, né? Quer dizer, teve o bebê, entregou judicialmente. Foi extremamente humilhada, rechaçada. Então, né? de um jeito ou de outro, você vai arder na fogueira, né? Quer dizer, e a gravidez dela foi decorrente de estupro. Né? Então, quer dizer, a gente E sempre ela vai era estar na jovem, mira. né? Também bem Foi novinha, bem sei lá. novinha, né? Eu lembro Bom, do caso. os abortos acontecem 43%, se não me engano, em mulheres até 19 anos. 43%. Sim. E aí eu fico pensando, né? Voltando no caso das meninas de Santa Catarina, nesses casos, a sociedade já falhou com elas. Sim. Né? A gente já falhou com elas. Elas já tinham que saber que aquilo que aquele tio fazia com ela não estava certo. E que ela tinha onde procurar um suporte. Sim. Né? Então, não adianta a gente não falar sobre, porque tá acontecendo. E aí? E aí que passou pelas professoras, passou pelo pediatra dessa criança. Quer dizer, como que o Estado está olhando para essa questão? Mas eu queria lembrar também que, além da nossa própria, do nosso próprio drama, né, da nossa própria culpa, existem também as religiões, que elas já causam um mal-estar enorme nessa família, nessa mulher. Então eu estava lembrando que a minha relação com o aborto começou. Eu, apesar de ser de uma família de ateus, as minhas avós eram religiosas, como eu estava contando para vocês antes. E toda a nossa vida foi meio protegendo as duas do nosso ateísmo, porque eles temiam, né? Quando eu casei com o pai da Thaís, eu ficava então falando que ela ia pro inferno, né? Porque se vocês não acreditassem. Então, Sim, pra cuidar do medo dela, eles fingiam que acreditavam. E enquanto as duas estavam, a gente batizou os filhos, enfim, e o pai da Thaís é espírita, então aquele medo do espiritismo nos contaminar e todos íamos para o inferno juntos. E quando eu tinha uns 14 anos, a minha avó mais religiosa me contou que ela fez o aborto e com medo, porque acho que ela estava chegando perto da hora que ela ia ter que se haver com o Deus dela. Confessar os pecados, né? Pra ser Então perdoado. ela me disse… E uma certeza de que eu serei punida, eu não vou pro céu. E eu, de tanto perguntar, ela me contou que quando a minha mãe e o irmão eram muito pequenos, ela engravidou pela terceira vez e o meu avô não trabalhava, ela que sustentava. E ela falou, eu não tive outra alternativa, eu não tive como, eu não teria como pagar a conta de mais um nenê. Até porque ela ia ter que parar de trabalhar pra cuidar dessa criança. E o seu avô não era tem como parar de trabalhar porque ela dependia daquilo para viver. E aí esse conflito dela me fez ver que, apesar de ela ser crente, dela entender que ela estava em erro e pecado, ela não pôde impedir aquilo. Então imagina o tamanho da dor, do medo, da contaminação dela e de outras tantas mulheres religiosas, que entre esse universo de mulheres que praticam o aborto, existem as religiosas também. Sim, E sim. que eu fico pensando o quanto elas não se sentem sozinhas. Porque, pensando na sua avó, né? Ela não podia contar pra ninguém também. Porque como que a sociedade ia receber ela fazendo isso? Escolhendo isso, né? Ainda mais no tempo da história que ela vivia. Sim. Né? Quer dizer, entende-se na nossa sociedade que o papel mais sublime para uma mulher ainda hoje é o da maternidade. Bom, ele será um papel sublime para aquelas que entenderem como um papel sublime. Eu acho que o que a gente está falando é da possibilidade de vários scripts para nossa vida. Bom, que lindo, né? Se para você é um papel sublime. E às vezes, naquele momento da vida mas lá na juventude, num momento ou outro, ou numa circunstância de privação, como no caso da sua avó, não, né? Não seria sublime mais um filho. Sim, né? sim. Quer dizer, a gente vai falar do nosso livro, a gente vai citar o nosso estímulo. Porque esse vamos. livro é muito legal, eu gostei muito. Mostra ali na câmerinha do meio, ó, pra eles Qual verem. câmera, Barbá? E aí depois a Ali? gente…
Aí. A gente manda depois na descrição também pra vocês, porque vale muito, né? Esse livro é a Annie Ernaux, ela veio para o Brasil na Feira Literária de Paraty do ano passado. Legal. E essa escritora francesa, ela escreveu 3 livros sobre questões da vida dela. Esse é sobre um aborto que ela aconteceu quando ela era jovem, né? Em 1963, ela tinha acho que 23 anos, uma coisa Na assim. época de faculdade. Na época de faculdade, Isso. exatamente. Depois ela tem outros 2 que também são igualmente impactantes. Um fala sobre a violência do pai dela. O pai dela era violento com a mãe. E também de uma irmã que ela perdeu, que aliás deve ser interessantíssimo para vocês. A mãe e o pai só queriam um filho. E essa menina com 6 anos morreu e aí a mãe engravidou dela para substituir a irmã. Oh, que interessante. Então imagina, ela lembra de viver uma vida para substituir aquela vida perdida. Aquela falta. Como eu devo isso aos meus pais. Então a Annie Ernaux, ela fala com muita abertura da própria vida. E quando ela conta sobre o aborto, eu acho que não tem como a gente não entrar no papel dela, no momento dela. Por isso que eu achei que era um livro bacana pra gente. Achei ótimo. A gente vê vários elementos que a gente já apontou aqui, né? Quer dizer, a questão de classe, por exemplo. Ela era filha de operários. Quando ela baixou, né, internou no hospital com consequências, sequelas, né, uma hemorragia, né, precisou fazer uma curetagem, o primeiro tratamento que ela teve foi péssimo, foi rude, foi desumano. Depois que a equipe identificou que ela era do mesmo nível que os médicos, ou seja, ela era uma universitária, inclusive Mudou. tentaram responsabilizá-la. Como é que você não avisa que você é uma de nós? Né? Então ali o tratamento também diferenciado, pautado na classe social, ele aparece. O abandono do homem no que diz respeito à responsabilidade pela concepção. O namorado Que fica ali... não tem condição de lidar com isso. Mais ou menos, né? E quero seguir sendo apenas um jovem universitário, o que para ela tinha sido negado. Ela ia ter que lidar com aquilo, né? Não sei o que mais. Isso porque nós estamos falando da década de 60 na França. Na França. A França, como todas as feministas sabem, foi um grande centro. momento... Era um momento emblemático do desenvolvimento berço da efervescência feminista. Sim, Sim, desenvolvimento do sim. feminismo, 1960. Não, e pensando que ela estava no melhor lugar para conseguir aquilo, né? Naquela Dentro época? da academia, estudando, né? Sim. E foi terrível, né? A primeira experiência dela foi muito terrível. A culpa, né? Acho que também tem um elemento, porque a gente tá falando de elementos macro-sociais, né? Mas agora a gente pode se voltar para o universo dessa mulher, né? A culpa. Porque se você tem uma sociedade que diz assim, Simone, o melhor papel que você pode ter é o de mãe, né? E ainda que esta mulher faça sua carreira, construa seu caminho, isso ecoa na gente a vida inteira. Sim. Tá faltando alguma coisa, pagar para a sociedade, para mim. Sim. E como você ousa recusar o mais belo? Não, e os discursos que eu escutei de mulheres que foram se questionar sobre o aborto ou não, os textos que eu li falavam muito sobre isso, sobre as coisas que elas escutaram nesse momento, que elas queriam talvez só um ouvido, e ouviram tipo, não, espera, a hora que nascer, você vai sentir o amor materno. Ou, você não tem um cachorrinho? Ai, mas você tem cachorro e não vai ter filho? Né? E você quer tirar o seu filho? Sim. Então, cadê o seu amor? E é uma coisa que deve doer demais nessa mulher nesse momento, que ela deve se culpar 3 vezes mais pela decisão dela. Sim, né? sim. Eu acho que o corpo da mulher, ele foi entendido como um corpo a serviço de. Então, o nosso útero, ele não tá lá à toa nessa compreensão social. Como você ousa não seguir a natureza biológica, né? E isso não é do outro te falar, é de você mesmo pensar. Será que eu não tô contrariando alguma regra importante, social? Tem uma hora no livro que ela diz, eu até anotei essa frase, é uma frase aqui, ó. Eu matei minha mãe em mim naquele momento. Pra mim, essa frase quer dizer assim, eu desonrei toda a maternidade na história da minha linhagem familiar quando eu abortei. Sim. Né? Quer dizer, eu rompi com uma regra básica da sociedade, que é o lugar da mulher, é o lugar do lar e dos filhos. Nenhum problema nisso.
desde que não seja o único script possível para nós. Né? E que essa mulher tenha escolhido estar ali. Isso, né? Tem um livro que eu não sei se é esse aí, O Direito ao Sexo, ou é aquele outro da Unicamp que tá lá em casa, depois eu ponho na referência aqui, que ele conta a história do sexo para as mulheres. Então, nunca nos foi autorizado ter prazer sexual, nunca nos foi autorizado. Então, na história, nós fomos normatizando a atividade sexual da mulher desde sempre. A única mulher que podia ter sexo, mas não prazer, eram as prostitutas. Porque chegou num determinado momento histórico, social, que o trabalho da prostituta era importante para a manutenção da paz na sociedade. Família, exatamente. O equilíbrio na família. Aquele homem precisava da prostituta para ser um pai melhor, ser um marido melhor e estar melhor para a sociedade. Mais tranquilo, mais calmo. Mais produtivo. Mais produtivo. A mulher, o corpo da mulher sempre foi entendido como a serviço da sociedade. E aí que a gente imagina que por conta disso nós temos que produzir mesmo, produzir filhos, nós temos que acatar, aceitar, porque aquela demanda de sexo, inclusive quando não é consensual, ela é uma necessidade do homem. Que é entender que a lógica biológica de que o corpo masculino precisa de mais sexo. Isso é uma construção cultural, social. Como é que eu mantenho o equilíbrio de uma família historicamente, mantendo a mulher no espaço do privado, com a prole, assegurando que aquela família vai se replicar, que aquele nome que é o paterno vai ser passado adiante e que os homens seguirão no seu papel no mundo lá fora. E tendo aí uma necessidade de sexo que é muito mais uma construção cultural, social, para manutenção desse status quo. E para continuar mantendo a gente nessa posição de o nosso corpo não é nosso. Sim. Né? Então, eles precisam das prostitutas, a gente não. A gente tem que ficar sem prostituto. Né? Então, E eu fico pensando até na questão da monogamia, porque para os homens nunca foi monogamia, porque eles tinham que sair e buscar outras coisas fora de casa. Né? Tem até um ditado, não é? Quem não dá. Eu sou péssima de ditado. Toda vez eu tento e nunca consigo. E aí eu tenho que adivinhar qual ditado você quer, né? Só pelo olhar dela. Mãe, o ditado. Mãe, aquele ditado. Que vai procurar fora de casa. O que não tem em casa, procura fora de casa. Mas tem um anterior ainda, quando se tem filhos, que diz: eu solto meu bode, mas prendo a minha cabrita. Né? Quer dizer, isso é normalizado na nossa sociedade. Só que essas pseudo-brincadeiras, elas nos falam de um sistema que nos mata. Nos mata porque somos assassinadas no feminicídio, nos mata porque somos deixadas para morrer nos abortos clandestinos, porque não falamos sobre isso, não prevenimos novos abortos, né? E nos mata porque o Estado nos negligencia, porque a saúde da mulher, dependendo da mulher, ela não é importante, né? E porque também nos aniquila enquanto identidade. Os scripts vêm prontos para nós. E quando a gente ousa sair desse espaço, a gente sabe que vai pagar um preço grande, né? Então, quando a gente tem dados tão gritantes de saúde pública, e a gente ainda está discutindo se isso é moralmente certo ou não, tiremos isso do âmbito da avaliação moral. É uma questão técnica, teórica, de saúde, de segurança, no sentido da segurança, de dar segurança para esta mulher, não da segurança policialesca que vai responsabilizar. Né? Que vai fechar o olho para uma parte e aí culpar e penalizar aquela mulher, né? Sem e cuidar. Trabalhar as gerações. Vamos conversar com as crianças, com os meninos, com as meninas nas escolas, sobre responsabilidade afetiva nas relações entre homens e mulheres. Vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre toques permitidos e proibidos para que as meninas e os meninos que são violados sexualmente saibam. Né? Quer dizer, nós estávamos falando de meninas de 10
anos de idade que eram abusadas sexualmente regularmente por pessoas que estavam no espaço da intimidade. Que também é um dos dados alarmantes, né? Que as violências acontecem muito dentro da própria casa da criança. Porque esse corpo nosso, ele é possível de se dispor dele desde sempre. Sim. Desde a mais terra infância. Volta e meia a gente escuta meninas de 10 anos de idade falando do desconforto do olhar de desejo sexual dos homens na rua. Sim. Será que essas meninas são tão sensuais e sedutivas ou será que quem olha é que a gente precisa pensar nisso? Porque é o mesmo olho que culpabiliza a mulher que interrompe a gestação, que só ela teve que lidar, porque o homem vazou. Então, e aí eu fico me questionando sobre isso, né? A gente também tem uma dificuldade de responsabilizar esse homem por eles nunca terem sido responsabilizados. Eu lembro que eu escutei esse medo das mulheres de… eu não sei se eu quero contar pro pai da criança, porque eu não sei o que ele vai me falar. Eu não sei se ele vai estar do meu lado, eu não sei se… Foda-se, né? Não podia falar. Foi. Mas é isso, né? Eu não preciso saber se eu vou pagar, se eu vou pra Argentina, se eu quero continuar com essa gestação. Eu preciso responsabilizar esse homem, né? E aí eu fico me questionando, a gente também precisa parar um pouco e cuidar disso, desse nosso… porque me parece que fica até automático não responsabilizar. Né? A gente já se acostumou a tirar o pé e Geralmente a mulher vai buscar outras mulheres. Amiga, mãe, tia, sei lá, companheira ou não, enfim, namorada. Amiga, né? Quer dizer, todas as vezes que eu acompanhei movimentos assim, porque a gente sabe, a gente vive, a gente sabe, com amigas, sempre foi nessa rede de amigas. Mulheres com mulheres se amparando, né? E não, né? Queremos homens mais amáveis e mais respeitosos. Porque eu acho que essa forma nossa de agir também é resultado dessa estrutura social. Super. Né? Se a gente nunca pôde contar com eles, por exemplo, não vai ser agora que eu vou contar. Super. Né? Não, e é aí que a gente volta na questão da educação, né? Da educação, Como a sim. gente tem que trabalhar esses meninas lá na escola e meninos para esse momento de responsabilizar por um ato. Nas escolas e nas famílias. Nas Acho que é famílias. importante falar assim que todas as instituições têm a sua responsabilidade. Família é uma instituição, escola é uma instituição, a igreja, o centro espírita, o terreiro de candomblé, né? Quer dizer, todas são instituições, então tem a sua responsabilidade. Como é que a gente não fala sobre gênero? Porque a gente não quer falar. Geralmente, o problema de se falar sobre gênero, entendo eu, que surgiu na hora que se pensava que foi da mamadeira de piroca. Se quiser cortar, corta. Mas da mamadeira de piroca. Não queriam falar de LGBT, né? E deixaram de falar de tudo relacionado a gênero. Inclusive da relação entre o masculino e o feminino. E aí a gente desprepara todo mundo pro respeito entre seres humanos e deixa seguir essa cultura machista horrorosa que pra nós é mortal. E alienante, né? Porque a gente nem para pra pensar, a gente só… Reproduz. É isso. Eu me apaixonei ultimamente por uma autora que chama Ursula Le Guin. Ela escreve através de metáforas, ela faz textos fantásticos. E em um deles, ela que chama A Mão Esquerda da Escuridão. A Mão Esquerda da Escuridão. Nessa distopia, ela inventa um mundo para onde um repórter é enviado. Então, são várias galáxias. E ela meio que combina essa história como se fossem as Nações Unidas. Então, os estados são galáxias. E aí, esse jornalista, ele é mandado para uma dessas galáxias para estudar aquela sociedade. E nessa sociedade, as pessoas não tinham gênero. Então, o mesmo ser era homem e mulher. O mesmo ser era masculino e feminino. E aí, ela conta nessa história toda como se desenrola a questão da procriação. Porque se todos são homens e todos são mulheres, de quem é que é esse filho? Essa responsabilidade. De quem é esse novo ser? Entende? Então, é uma distopia que prova que
toda essa problemática que nós temos tem relação com o sistema patriarcal. Por quê? Porque se não tivesse um superior ao outro, todo mundo é igual, todo mundo é homem e mulher, todo mundo tem responsabilidades iguais, então tudo o que acontece para um, o outro, eu sou responsável também. Tudo é da ordem do humano. Exatamente. Né? Então é uma reflexão importante para a gente colocar a par e passo com essa questão da sociedade patriarcal e da superioridade do homem nesse estudo. Sim. Nesse estudo do aborto. Sim. Porque se a gente pensa que das 10 mil mulheres que foram nesse processo aí, do caso das 10 mil de Campo Grande, das 10 mil mulheres que foram convocadas para a justiça, 2 homens, 3... E sendo que eles não foram, não precisaram continuar o processo. Quer dizer, 10 mil mulheres e tinham uma que ter mulher 10 que mil não homens. tinha feito o procedimento de aborto teve que passar pela justiça para comprovar que não tinha. Ela estava fazendo acompanhamento, planejamento da gestação dela. Né? Inclusive, ela teve o filho, Essa teve. E ela foi por ela estar na mesma clínica. Então, era isso que eu tava pensando. Quantos homens sofrem porque também abortaram? Porque o aborto também é do homem. Aquela é 50-50. 50% óvulo, 50% espermatozoide. E isso junta milhões de células. E cadê a responsabilidade desse homem no processo criminal? Exato. Né? Isso aí. Não é uma gravidez espontânea feminina. Essa é uma questão muito importante. Advogada, o que teríamos se conseguíssemos responsabilizar na mesma proporção? Não que eu ache que ampliar a responsabilização seja uma saída. Mas o que a gente teria se a gente conseguisse, na mesma proporção que se responsabiliza a mulher, responsabilizar também o pai? Como seria, se do ponto de vista jurídico criminal, a gente conseguisse alcançá-los? Se fossem 10 mil mulheres e 10 mil homens, 20 mil pessoas. O que a gente vai fazer com eles? Sistema de justiça. Né? E eu lembrei agora que no caso das 10 mil, eles contam que a pena que elas receberam foi trabalhar em creche. Olha que insensível, né? Como se elas precisassem estar próximas de criança, porque elas resolveram, elas escolheram não ter um. Thaís, isso é violência psicológica. Promovida pelo sistema de justiça, violência institucional. E abertamente ele fala. Isso não é uma punição. É o que, meu amor, se não é uma punição? É uma punição no aspecto formal, porque é uma né, você vai ter que é uma pena de alguma forma, mas ela implica numa crueldade. Crueldade e coloca a Constituição diz, né? Não teremos penas de caráter cruel. E coloca a mulher nesse lugar de você tem que querer e tá feliz com o filho. Isso tem a ver com a dominação, com a disparidade de poder, né? A mesma disparidade que deixa com que a gente morra, com que fiquemos estéreis, porque tem um outro elemento aí, nem toda mulher morre, mas também temos ali uma porcentagem gigantesca de mulheres que não vão mais conseguir se reproduzir depois, ou vão ficar com algum tipo de lesão no corpo em decorrência de procedimentos mais precarizados, né? Isso é uma questão também, né? Eu acho que a gente precisa pontuar exatamente essa mulher que a gente está tentando defender, pelo menos tirar a culpa da criminalização daquele ato. Sim. E quem são elas, né? Fazer esse levantamento de quem são essas mulheres e por que a gente tem que pensar nisso. Se os ouvintes não estiverem tão emocionados ou impactados com a mulher em si, talvez se a gente pensar pelo lado do ônus ao poder público, né? O ônus social de mais mulheres adoentadas e mais mulheres procurando um tratamento que fica muito mais longo e mais caro depois do procedimento do que se fizer uma... Então, eu acho que a gente tem muitos elementos para quem quer questionar o status quo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque tem muitas informações
mentirosas na internet, né? Então, enquanto eu estava pesquisando, também fui pesquisar as ONGs que são extremamente contra o aborto e lutam por isso. Ótimo. E elas trazem algumas questões que não são verdades na ciência. Então, a ciência traz que o feto, aquele conjunto de células, não tem sentimento até a 28ª semana. Sim. Ponto. Né? Isso é cientificamente comprovado. Que o procedimento do aborto não é um procedimento perigoso. Ele, inclusive, é 10 vezes mais seguro que a retirada de um dente. Né? Quando feito de forma segura Na e certa. época. Né, no período, com o médico e o procedimento correto. Sim. Então, eu acho que são pontos que também levam a gente a pensar. Não é um procedimento extremamente caro. Sim. E procedendo no acontecimento, como diz o livro, até a 12ª semana, ele é muito mais simples. Sim. Ele pode ser, inclusive, em boa parte dos casos, feito em âmbito ambulatorial. Sim. Tá? Inclusive com uma equipe indo até o domicílio, equipe de saúde regulada e procedendo. Mas eu acho que assim, para além disso, a gente vai conseguir prevenir outros abortos. Porque o que se quer, entendo eu com a nossa conversa, é que a gente preserve vidas, sim, e que a gente não tenha mais interrupções. Isso. Quando a gente orienta, quando a gente zela, quando a gente ensina nos espaços, a gente previne. Né? Ampliar o acesso a contraceptivos, né? Campanhas de saúde que abordem abertamente a questão do aborto. E como você faz, até que semana você fará, né? A distribuição de preservativo, pílulas do dia seguinte, que também são, nossa, é uma espécie de aborto. E nós temos que falar também dos procedimentos de segurança pós uma violência sexual, né? Que muitos organismos de saúde não estão aplicando os protocolos que são obrigatórios. Então, você, mulher que está nos ouvindo, de repente, lembrar que tão logo aconteça uma violência sexual, todos os protocolos devem ser atendidos pelo poder público. O hospital, o posto de saúde que vai te atender, além de fazer a higienização, tem que te dar medicamento para evitar uma possível gestação. De doenças também, né? Sim, você vai uma receber higienização todo completa. um Isso. coquetel, um combo de medicamentos para cuidar dessa saúde da mulher, né? Eu lembrei da lei E do do minuto homem seguinte. também, quando do o homem é isso aí. violado, ele também faz o uso desse mesmo protocolo de segurança. E a lei do minuto seguinte que te permite Autoriza- todo esse atendimento, né? Então, o atendimento integral e multidisciplinar às vítimas de estupro, prevenindo gravidez e infecções sexualmente transmissíveis. Exatamente. Bom, antes do encerramento, eu queria falar desses livros importantes que a gente levantou e que eu vou colocar na descrição do vídeo, mas eu queria falar também do voto da ministra Rosa Weber, que é um documento que é quase um livro, 100 e tantas páginas, Lindo. e que Lindo. é uma leitura bastante complexa, mas é uma Vale leitura a que pena. vale muito a pena. Então, eu vou colocar também o link lá do Supremo Tribunal, onde vocês vão conseguir baixar esse arquivo. E é uma leitura importante, porque ela faz uma ponderação, né? Importante de valores mesmo. Questionando mesmo, né? Eu acho que é bem interessante, assim, pra gente pensar. E o Supremo, ele foi muito cuidadoso nesse estudo. Ele convocou sociedade civil, as igrejas, as diversas religiões, médicos, grupos Conselho de sociais, psicologia teve presente. conselhos médicos, exatamente. Então, foi muito criterioso. O voto dela foi um voto exemplar, realmente. E que mais? E os livros que você ia indicar? Os livros eu já falei. Vai A deixar Úrsula lá. Le Guin, vou deixar lá. A Annie Ernaux, que foi esse livro que a gente Nossa, estudou. li, aham. E a tese da ministra, que eu acho que é uma Importante. leitura importantíssima pra gente. Eu também, depois eu vou te passar para se colocar, mas o Conselho de Psicologia, né, ele tem aí, o Conselho Federal de Psicologia, ele tem um texto que fala sobre aborto e o não desejo de maternidade, tá? É um documento aí a primeira edição de 2016. Que legal. E pra gente que atua, são parâmetros dentro da nossa atuação, mas também traz no final desse documento uma lista muito bacana de bibliografia pra gente aprofundar sobre a legal. temática. Que legal. Outra é a revista Cult. A revista Cult tem muita
muitas edições que abordam a temática, né? E sobre vários vieses, assim. Então eu acho bacana E a também CUT, dar uma ela olhada. tem disponível para quem tem o Kindle Unlimited. O inglês! Então, se você tem, com aqueles R$10, R$15 que a gente paga, você pode fazer R$19,90, uso. Deixa eu lembrar também de um livro que acho que foi você que colocou nas tuas mídias, sobre a responsabilidade da ejaculação responsável, alguma coisa assim. Não. Foi você? Não. Alguma das psicólogas que eu sigo, e eu corri, comprei, claro, já tá lá em casa, e aí nós vamos falar disso também, que é justamente o olhar para esse homem. Sim. O olhar Sim, para esse sim. homem. E eu acho que a gente podia deixar aberto pra quem tá nos escutando aí. Ficou uma dúvida, achou que a gente abordou pouca coisa, queremos falar mais sobre. Sim. Né? Eu acho que é um tema que, claro, em 40, sei lá quanto tempo foi, não dá tempo da gente A abordar Karina vai tudo, fazer uma aula né? sobre, inclusive, Isso, eu né? quero Fazer um participar. aulão. Pessoal, vocês podem seguir a Karina nas mídias, @Karina Sabedor. Sabedote, mas a gente Sabedote. deixa também, né? O canal no YouTube também, psicóloga Karina Sabedotti. E aí essa aula vai estar lá disponível e a gente pode discutir mais vezes sobre isso também. Sim. Pra finalizar, eu queria dizer com muito cuidado que eu não tô incentivando ninguém a fazer aborto, mas se você tá passando por isso, não queria que você estivesse sozinha. Então fui pesquisar alguns sites que podem te ajudar, te auxiliar. Inúmeros países têm o aborto legalizado, né? Então, a Argentina, Colômbia e o Chile. Ah, muitos. Aqui do lado que eu Sim, pesquisei. sim. Ou Uruguai. Uruguai, eu acho. acho. Chile não, Uhum. Uruguai, Vou deixar nas descrições todos os sites e tudo que vocês podem entrar em contato para ter mais informação, caso vocês estejam precisando ou querendo se introduzir mais nesse tema aí. É importante também falar que o Projeto Heróica tem psicólogas e advogadas para amparar você que está precisando de um aborto legal. O Projeto Heróica não trabalha fora da norma, nós estamos lutando para a descriminalização do aborto, mas enquanto isso, nós podemos acompanhar uma advogada e uma psicóloga pode te acompanhar para esse procedimento do aborto legal, se for Nesses esse três caso. casos, né? A gravidez em decorrência do estupro, anencefalia e risco de Vida. morte para a mãe. Karina, Acho que é isso. O que mais? Acredito que sim, gurias. Fizemos o nosso papel. Queria Fizemos, muito te fizemos. agradecer por estar aqui Obrigado. com a gente. Tenho Obrigado pelo certeza convite. que teremos muitas questões aí, talvez E uma a parte Karina vai 2. ficar aqui cativa, viu, pessoal? Vocês vão ver. Vamos chamá-la para muitos mais papos iguais a esse. Obrigada pelo convite, viu, meninas? Imagina. Obrigada Foi mesmo. uma delícia. Até o próximo episódio. Acompanhem a gente em todas as plataformas digitais. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.